Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 27 de março de 2023, reta final aí de temporada regular da NBA. Muitos times estão começando a dar aquela entregadinha e muitos times estão começando a ir para a quinta marcha em busca de uma vaga nos playoffs ou no torneio de play-in, ou então de uma posição melhor na tabela geral para ter mais mando de quadra. Tendo tudo isso em vista, a gente precisa tomar muito cuidado com os jogos, mas acima de tudo, estudar bastante para poder adquirir as melhores opções de apostas dia após dia. Essa é a nossa proposta aqui no Sexta de 3, sempre trazendo números e estatísticas para balizar as nossas entradas, justificar cada uma delas para vocês serem bem lucrativos. Então, se não conhece a gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para não perder nada e compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora falar de apostas esportivas. Ótimo dia ontem aqui no nosso YouTube, vamos seguir nessa toada para encerrar o mês bem positivo. Então bora de Detroit Pistons e Milwaukee Bucks, mas antes pessoal, o nosso like, nossa meta de likes na verdade, né, 250 likes, vamos voltar com aquela metinha suprema lá que a gente tem durante a semana, tenho certeza que a gente consegue bater, tá ajudando muito o canal, é só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada. Também o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, com uma super promoção, para vocês ficarem com a gente nessa NBA Finals, nos playoffs, no play-in e também na reta final aqui da temporada regular por apenas R$ 69,90, vocês ficam com a gente até o final da temporada 22-23, beleza? Detroit Pistons e Milwaukee Bucks talvez seja o jogo mais fácil de se analisar, porém o mais complicado de se encontrar algo de valor. Investir no Giannis, em rebotes, em pontos, em assistências, em muitas coisas seria extremamente favorável e interessante, mas esse pode ser daqueles jogos que vão ser resolvidos cedo, se a gente pode ter a dificuldade de bater as metas de jogador. Então, eu acredito na vitória do Milwaukee Bucks, mas não é um jogo no qual eu me envolveria. A gente precisa aprender a saber a hora certa de entrar ou não entrar em determinados mercados. Como aconteceu recentemente, muitas pessoas tinham como certeza, inclusive eu, tinha ali, né, muita segurança da vitória do Dallas Mavericks contra os Hornets, não aconteceu por 2 noites consecutivas e com isso, principalmente aquela galera que faz múltiplas caiu do cavalo. Então eu sempre indico para vocês também no nosso grupo VIP, quem são os favoritos da noite, mas eu sempre deixo ali entre parênteses se vale ou não a pena, né, entrar com aquela odd tão baixa. Esse não é um desses jogos, mas sim, eu acredito na vitória dos Bucks. A gente tá falando de um dos melhores times da NBA, talvez o melhor time da liga nessa reta final de campeonato, encarando um dos piores times da liga, desfalcado de vários titulares, sendo que eles foram a terceira pior defesa da liga e também o terceiro pior ataque durante a competição, enquanto que o Milwaukee Bucks é simplesmente o líder da NBA em geral e mais do que isso, tem os melhores jogadores todos à disposição: Giannis, Chris Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez e Grayson Allen, seu quinteto titular, além de Pat Connaughton e vários jogadores de rotação que vem jogando muito bem. Enquanto, né, que o Detroit Pistons não só tem algumas dúvidas, mas também tem algumas confirmações de grandes jogadores que não estarão em quadra, pelo menos grandes, né, em relação à importância do seu elenco. Isaiah Stewart, Cade Cunningham, Bogdanovic e Alec Burks não jogam hoje e Diallo também, esses dos mais importantes. Então, vamos de vitória do Milwaukee Bucks e partir para Indiana Pacers e Dallas Mavericks. Aqui sim, dá pra gente tirar algo de valor. O Dallas Mavericks precisa vencer seus jogos, eles vêm saudáveis e mais do que isso, encaram hoje o Indiana Pacers com grande tendência, né, de ter em quadra Miles Turner e Tyrese Haliburton à disposição, como aconteceu no último jogo deles. Então, para esse palpite a gente vai trabalhar com acima de, aproveitar que o mercado não deu linhas tão altas assim e uma linha suficientemente boa para explorar, acima de 227,5 pontos é o nosso palpite para hoje, acima de tudo porque a gente está falando de duas defesas que foram ruins pós All-Star Game, né? Então a gente já tem um primeiro passo interessante para a gente trabalhar nesse abaixo de. O Dallas Mavericks foi a 9ª pior defesa da liga, uma das 10 piores, enquanto que o Indiana Pacers foi a 2ª pior defesa de toda a NBA. Outra coisa interessante da gente destacar é o ritmo no qual o Indiana Pacers joga, que é o 10º maior de toda a liga, o que significa muitas posses de bola para eles e para os adversários para tentarem pontuar. Considerando que a gente tem duas defesas ruins e muitas posses de bola envolvidas dentro dessa partida, a tendência é que a gente tenha muitos pontos. Se a gente for observar o histórico recente desses times, nos últimos 10 jogos a gente teve mais de 246 pontos feitos, mais sofridos, né, médios, nos jogos em que o Indiana Pacers esteve envolvido aqui. Nessa linha a gente pode observar a média de pontos que seus adversários fizeram e aqui a média de pontos que eles fizeram. Isso tendo somente um overtime nesse calendário. O Dallas Mavericks, se a gente for fazer um recorte com o Kyrie Irving na escalação, a gente teve uma queda recente na pontuação desse time nos últimos 5 jogos, mas a gente já vai tentar destrinchar esses números para vocês. Mas o mais importante é que a gente teve mais de 235 pontos de média nas partidas dos quais eles estiveram envolvidos. E por que a gente precisa destrinchar esses últimos 5 jogos, que foi quando eles tiveram uma queda na produção ofensiva, tanto deles, quanto também uma melhora na produção defensiva.
Bom, se a gente considerar Charlotte Hornets, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans e fazer um recorte dos últimos 10 jogos, a gente vai entender que talvez esse under tenha sido muito mais uma questão de oportunidade do que um encaixe, né, dentro da realidade do que deve ser dessa partida para hoje. Bom, a gente está falando de um Pelicans, falamos também de um Los Angeles Lakers, de um Charlotte Hornets 2 vezes que foram 3 das 10 melhores equipes dos últimos 10 jogos na questão defensiva. Então, por isso esse under tem mais justificativa. Além do Memphis também ter quase entrado no top 10 e a gente saber que na temporada em geral a defesa dos Grizzlies é a terceira melhor de toda a liga. Mas a gente também estava falando de alguns ataques ruins. Vamos voltar para esse recorte dos últimos 10 jogos para poder explicar mais uma vez por que esses últimos 5 do Dallas foram tão mal pontuados. A gente também falou dos Hornets, que foi o segundo pior ataque desse recorte. A gente também falou de um Los Angeles Lakers que esteve na parte de baixo da tabela, assim como o Pelicans também na metade de baixo da tabela em relação à eficiência ofensiva. Então, por tudo isso, a gente teve esses jogos under que eu acho que não vão se repetir em relação a Dallas, ainda mais com eles jogando em uma partida consecutiva, onde a defesa deles deve estar mais cansada e mais fácil de ser penetrada. Então, meu palpite para Dallas e Indiana Pacers é acima de 227,5 pontos totais. Bora aqui para New York Knicks e Houston Rockets, um jogo no qual a gente não tem exatamente um palpite para vocês, porque o Jalen Brunson tá como dúvida para hoje. E não só a possível ausência desse jogador do New York Knicks impacta diretamente nos possíveis resultados do New York, como também nas linhas dos seus principais jogadores. Então, não tem nada aberto assim pra gente investir especificamente, ou nada extremamente seguro que vá fazer sentido para vocês até o horário do jogo. Muita coisa pode mudar. Esse é um jogador-chave do New York Knicks e, consequentemente, para essa partida. Mas eu já posso indicar para vocês alguns caminhos interessantes para vocês investirem, porque a única certeza que a gente tem quando falamos de Houston Rockets é que eles vão sofrer muitas bolas de 3. Mas por que eu tô falando isso? Simplesmente porque o Houston é o time que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA. Nos últimos 3 jogos eles se mantiveram no topo ali, né, aumentando ainda a sua média de bolas de 3 sofridas em relação à sua média na temporada, e ainda assim eles são um time muito expostos pra gente trabalhar com as bolas de 3. Porém, eles são muito expostos pra gente trabalhar com as posições de ala e com as posições de armador. Então eu já vou deixar aqui o recado para vocês. Trabalhar com over em bola de 3 do Jalen Brunson pode ser interessante. Com o do RJ Barrett, por mais que ele seja um bom arremessador, ele ainda é muito inconstante, mas também dá para ficar de olho a depender das linhas. Mas fato é que o Houston Rockets é o time que mais sofre bolas de 3 por jogo para armadores, o time que mais sofre bolas de 3 para shooting guards e também o segundo time que mais sofre bolas de 3 para alas. Na posição de power forward e de center, eles não estão entre os 10 times que mais sofrem bolas de 3. E a única linha de mercado que está aberta para bolas triplas nesse momento é a do Julius Randle. Bom, o RJ Barrett acaba de abrir aqui as linhas dele, mas como eu disse, é um jogador que não é tão confiável. Eu vou priorizar o Jalen Brunson e só trabalhar com as bolas de 3 do RJ caso o Brunson não esteja em quadra. Então vamos tentar fazer uma análise aqui das bolas triplas desses dois jogadores e ver se faz sentido contra o Houston Rockets. Lembrando que o Julius Randle é a minha terceira opção por conta desse filtro do fantasy aqui de defesa contra a posição, onde ele joga numa posição não tão favorável para encarar ali, né, a equipe do Houston Rockets, quanto, por exemplo, os jogadores da área de armação. Se a gente for observar, nos últimos 4 jogos do Julius Randle contra o Houston Rockets, ele tem uma média de 3,5 bolas de 3 por jogo, 9 tentativas por partida, uma eficiência razoavelmente boa para um jogador do calibre dele na hora de arremessar de bolas de 3. O Houston Rockets é um time que costuma sofrer muito desse tipo de bola, independente da posição, mas como eu disse, é muito mais fácil a gente trabalhar com jogadores da área de armação, porém, pela minutagem alta que o Julius Randle costuma jogar e pelo volume alto de arremessos que ele tenta, dá pra ficar de olho. Ele esperou esses 2,5 em 3 dos últimos 4 jogos e tem uma média muito superior a essa que nós buscamos para hoje. Então, olho nas bolas de 3 do Julius Randle. Vamos agora analisar as bolas de 3 do RJ Barrett. Como eu disse, um jogador mais irregular, que eu não sou tão fã assim para trabalhar, justamente por conta dessa irregularidade, mas ainda assim é um bom shooter. Ele conseguiu superar essa linha em 2 dos últimos 4 jogos contra os Rockets, mas como eu disse, a irregularidade dele é gritante. Se em um jogo ele tentou 8 bolas de 3, no outro ele tentou 1. Se no outro ele tentou 7, acertou 3, no outro ele tentou 5, acertou 1. Aproveitamento muito variado, por isso é um jogador no qual eu não consigo confiar tanto. Não vou ficar surpreso se ele conseguir superar a linha de 3 pontos dele, porque o encaixe é muito favorável e é fácil você fazer isso contra essa péssima defesa do Houston, mas ainda assim é um jogador que eu não consigo colocar dinheiro, beleza? Então fiquem de olho nas bolas de 3 dos jogadores do New York Knicks, que eu acho que é o melhor caminho para essa partida. Agora vamos de Utah Jazz
E Phoenix Suns, nessa partida a gente vai trabalhar com um time vitorioso, vamos aqui a favor do Phoenix Suns, que hoje pode contar com o retorno do DeAndre Ayton. Eles encaram hoje o Utah Jazz, que vem de algumas derrotas consecutivas, mais do que isso, um time que parece não tem interesse em chegar nos play-in, justamente porque talvez perder seja mais interessante para eles ter uma boa escolha de draft, já que é uma equipe que está pensando mais no seu futuro do que no seu presente. Até por isso, perderam os últimos 3 jogos seguidos, a defesa deles se mostrou completamente inoperante e é algo que pode ser tirado proveito, né, por parte do Phoenix Suns. Porém, a equipe do Utah Jazz ainda pretende minimamente ser um time ofensivamente presente. Então, olhando as linhas de pontos dessa partida, porque pode ser um jogo bem pontuado se o Lauri Markkanen estiver em quadra. Porém, eu vou de vitória do Phoenix Suns com handicap de menos 2.5, ou seja, acredito que eles vençam por pelo menos 3 de diferença, jogável em até menos 3.5, tentar pegar essas linhas pagando um pouquinho melhor no ao vivo, principalmente porque o Utah Jazz vem sendo uma defesa terrível, e eu odeio ficar a favor de defesas ruins. Se a gente for observar na temporada em geral, o Utah Jazz foi uma das 10 piores defesas da NBA. E ao mesmo tempo que eles foram um ótimo ataque, o 6º melhor da liga em eficiência por 100 posses de bola, nesse mês de março algumas coisas mudaram. E mais do que isso, eles estão desfalcados dos seus 2 armadores titulares. Se formos observar, o Utah Jazz é uma defesa ainda pior, a 4ª pior de toda a liga desse mês de março, e ofensivamente eles caíram bastante de produção, sendo um dos 10 piores ataques. Então, além da motivação dos melhores jogadores estarem do lado do Phoenix Suns, a gente também tem um histórico recente que justifica a possível vitória do Phoenix, que precisa conseguir bons resultados para poder chegar no playoff e, mais do que isso, conseguir alguns mandos de quadra, ter um conforto maior ali, né, no adversário que eles vão enfrentar na primeira rodada e, acima de tudo, não ter o risco de cair para o torneio play-in, agora que o Golden State Warriors, os Clippers e o Minnesota estão crescendo, assim como Los Angeles Lakers e Oklahoma vivem talvez o melhor momento da temporada deles nos últimos meses. Então, vão vencer e podem ter encaixe para isso, já que o Utah Jazz pode vir sem seus 3 principais talentos, Markkanen, Clarkson e Collin Sexton. Bora aqui para Denver Nuggets e Philadelphia 76ers, mas antes vamos fazer o nosso resuminho aqui, até aqui, né, dos palpites que a gente indicou para vocês. A gente vai de vitória do Milwaukee Bucks, acima de 227.5 pontos no jogo entre Indiana e Dallas Mavericks, olho no over em bolas de 3 ali dos jogadores de armação do New York Knicks. Meu palpite vai ser um acima nas bolas de 3 do Jalen Brunson, assim que as linhas abrirem em casa, ele vai jogar. E também a gente vai de handicap de menos 2.5 do Phoenix Suns, para eles vencerem por pelo menos 3 pontos de diferença essa partida. E agora vamos analisar aqui Denver Nuggets e Philadelphia 76ers, mas não sem antes dar o nosso recado do nosso parceiro do ArtBet, grupo de tips que ajuda você a ser muito lucrativo há muito tempo aqui no YouTube. É o grupo de tips mais antigos que a gente tem nessa plataforma e, mais do que isso, com mais de 10 mil clientes. Eles entregam para vocês ali, né, palpites de múltiplas, simples e também entradas no ao vivo, e eles estão com um grupo free aqui na descrição, onde você pode clicar, conferir, conhecer a qualidade do trabalho deles e, mais do que isso, ajudar o nosso canal a seguir existindo. Eles apoiam essa produção de vídeos gratuitos aqui para vocês e espero que vocês apoiem também a do ArtBet, link na descrição. Bora aqui para Denver Nuggets e Philadelphia 76ers. Esse jogo é extremamente complicado porque a gente não sabe o nível de seriedade que essas equipes vão jogar. Sinceramente, eu acredito que o handicap positivo do Philadelphia 76ers tenha muito valor, porque eu acho que eles têm mais interesse em ter uma posição superior ali, né, na tabela do que necessariamente o Denver Nuggets, pelo menos nesse momento, que parece estar mais tranquilo, digamos assim. Porém, James Harden e Joel Embiid são dúvida para hoje, o que complica muito a nossa tomada de decisão. Uma coisa que eu acho interessante para essa partida é a questão de pontuação. Eu acho que pode ser um jogo bem pontuado, porque a gente está falando de 2 times com uma eficiência ofensiva muito boa e, mais do que isso, os principais jogadores desse time jogando no garrafão. Eles provavelmente vão se marcar e dificilmente vão ser competitivos em um nível defensivo a ponto de arriscar uma possível lesão para a sequência de temporada. Perder o Nikola Jokic ou perder o Joel Embiid pode ser o fim da temporada de Denver e do Philadelphia, respectivamente. Então acho que as bolas vão chegar embaixo do garrafão e ninguém vai fazer muita força para distribuir tocos ou marcar de uma forma mais incisiva. No momento, o mais importante é estar saudável para os playoffs. Então acho que por essa falta de defesa, apesar da falta de velocidade das duas equipes, eu acredito que o jogo vai ser acima de 221.5 pontos é o meu palpite para Denver e Philadelphia 76ers, se Joel Embiid e James Harden estiver em quadra, até porque a gente precisa de talento também do lado do time visitante para poder pontuar bem, beleza? Se a gente for observar aqui alguns recortes recentes interessantes
dessas duas equipes nos últimos 10 jogos. Vamos dar uma olhada aqui na eficiência defensiva deles. A gente já destaca que o Denver Nuggets foi a 18ª melhor defesa da NBA, nada de muito empolgante, enquanto que o Philadelphia 76ers foi uma boa defesa, mas repito, se a gente for fazer um recorte ainda mais curto, a gente pode ver que eles estão sem muito comprometimento defensivo. E o Philadelphia acabou caindo num recorte mais recente aqui para a 11ª posição em eficiência defensiva. Nos últimos 10 jogos, o Denver Nuggets foi o time que mais permitiu a conversão de arremessos a menos de 5 pés de distância da cesta da qual eles defendem. 71,2% das bolas tentadas a essa distância eles estão deixando passar. E se a gente for observar numa distância entre 5 e 9 pés, a gente também pode observar que o Denver Nuggets é top 10 de times que mais permitem tentativas de arremesso entre 5 e 9 pés, ou seja, as distâncias nas quais o Joel Embiid acaba dominando e sendo muito influente. Ele pode ser um bom jogador para se investir hoje. Beleza? Quando a gente vai para esse recorte mais recente dos últimos 7 jogos, entre 5 e 9 pés, o Philadelphia 76ers esteve entre os 10 times que mais permitiram a conversão de arremessos nessa distância também. Mais um fator que indica que talvez o comprometimento deles de defender no garrafão e arriscar a integridade física de seus principais jogadores não parece das maiores, já que você ficar saltando ali para tentar tocos pode ser prejudicial para a sua saúde. E é por isso que eu acredito nesse acima de 221,5 pontos totais na partida entre Denver e Philadelphia 76ers, que no único encontro que tiveram nessa temporada, quando defensivamente eles estavam levando a sério, a gente também conseguiu um over, tendo um total ali, né, de mais de 240 pontos totais na partida da qual eles se enfrentaram. Imagina hoje com a defesa mais frouxa. Bora aqui para Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans, mas antes, pessoal, já deixou o seu like? É só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, vai ajudar muito o nosso canal a seguir existindo, e mais do que isso, a gente vai entender que vocês estão gostando desse conteúdo. A meta é de 250 likes, e caso vocês queiram apoiar o nosso canal e receber tips exclusivas, e mais do que isso, um conteúdo extra que vai te ajudar muito, principalmente nesses playoffs, aqui do lado o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, é só chamar no WhatsApp e tenho certeza que vocês vão gostar e muito, beleza? O jogo entre Portland e New Orleans Pelicans, a gente vai trazer o palpite de um jogador. A gente vai trabalhar com acima de 16,5 pontos do Jonas Valanciunas. Então, nosso palpite para Pelicans e Portland Trail Blazers é acima de 16,5 pontos de Jonas Valanciunas. E por que a gente acha que isso é possível? Vamos dar uma olhada aqui na eficiência defensiva do Portland Trail Blazers para poder utilizar como primeiro passo para essa nossa time. A gente está falando de um Blazers, né, que defensivamente foi a 4ª pior defesa de toda a NBA por 100 posses de bola, sofrendo 117,3 pontos por 100 posses. Só que se a gente for fazer um recorte deles nesse mês de março, a gente vai ver que eles estão sofrendo ainda mais. O Portland Trail Blazers está sofrendo 119,3 pontos por 100 posses de bola. Eles são uma das piores defesas de paint de toda a NBA, né, sendo uma das 10 piores, e jogando em casa eles sofrem mais pontos no paint do que jogando como visitante. Outra coisa que a gente pode observar é, esse é o setor onde o Jonas Valanciunas mais brilha, e ele, nos últimos 5 encontros, nos últimos 5 jogos que fez, teve uma média de 19,8 pontos, superou esses 16,5 em todas as partidas. É verdade que Charlotte, Spurs e Houston são adversários favoráveis para ele, mas o Portland Trail Blazers também é. Não à toa, nos últimos 3 encontros ele teve média de 20,7 pontos contra eles, e a gente está falando de um Portland Trail Blazers que é simplesmente o time que mais sofre pontos de pivôs em toda a liga, sofrendo 25,63 pontos de média por partida. Hoje, o Jonas Valanciunas vai ter um adversário frágil para poder enfrentar ali no garrafão. O Portland Trail Blazers, a tendência é que joguem sem Damian Lillard, Jeremy Grant, Anthony Simons e Jusuf Nurkic, seus principais assets, e podem ser envolvidos em trocas para a próxima temporada, porque essa temporada eles já entregaram. E se já é fácil você pontuar no garrafão do Portland Trail Blazers, imagina sem o Nurkic com o Eubanks no lugar dele. Então esse over aqui do Jonas Valanciunas tem muito potencial, e eu acredito sim no acima de 16,5 pontos do Jonas Valanciunas. Beleza? Agora vamos aqui para Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves, mas não sem antes dar o último recado, além das bet, a casa de aposta que é parceira aqui do nosso canal. Link dele está aqui na descrição. Aproveitem para conhecer uma casa de aposta que te permite fazer depósitos por valores mínimos, saques e entradas por valores muito baixos. Assim, você não vai comprometer seu dinheiro, você vai ver que vale a pena conhecê-los e vai se tornar uma lenda das apostas. Link na descrição.
Bora de Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves. Palpite aqui especial para quem gosta de trabalhar com um acima de. Sim, meu palpite vai ser um acima de na pontuação nesse jogo entre Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings. Aproveitando aqui que o Minnesota Timberwolves jogou ontem contra o Golden State Warriors e podem estar cansados. Encaram uma defesa muito ruim e um ataque que pode ajudar eles a produzir pontos. Mais do que isso, que tem um encaixe favorável. E eu já vou explicar tudo isso para vocês. No jogo entre Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves, vamos aqui de acima de 232,5 pontos, pagando em torno de 1,50 no total dessa partida, que eu considero o mais interessante para esse dia, com base na seguinte argumentação. A gente está falando de um Minnesota Timberwolves que nos últimos 10 jogos, dentre pontos feitos e produzidos, tiveram uma média, né, de mais de 240 pontos feitos e sofridos nos jogos dos quais eles estiveram envolvidos. Conseguimos ultrapassar essa marca dos 232,5 pontos em 3 dos últimos 5 confrontos diretos entre essas franquias, estabelecendo uma média, né, de mais de 244 pontos feitos e produzidos nos últimos 5 confrontos entre eles, de 2022 para cá. Nessa temporada foram 3 confrontos, a gente conseguiu ultrapassar essa linha somente uma vez, mas agora as duas equipes estão com força total em relação àquilo que eles podem trazer do lado ofensivo. O Sacramento Kings nos últimos 10 jogos também teve uma média de mais de 240 dentre pontos feitos e sofridos nas partidas da qual eles estiveram envolvidos, e algumas coisas que motivam a gente a acreditar nisso são a eficiência ofensiva do Sacramento, que é a melhor de toda a NBA, 118,9 pontos por 100 posses de bola, e defensivamente o fato deles serem a 6ª pior equipe da NBA, sofrendo 116,4, ou seja, a tendência é que a gente tenha um jogo aberto se for depender deles. E como esse cálculo é feito por 100 posses de bola, e o Sacramento Kings é a 11ª equipe mais rápida da NBA, e o Minnesota a 5ª, isso significa que teremos muitas posses para conseguir esse over. Outra coisa muito interessante é que o Minnesota Timberwolves é um time que gosta de pontuar por dentro, com o Rudy Gobert, com o Karl Anthony Towns, com as infiltrações também do Anthony Edwards, e acima de tudo é o setor onde o Sacramento Kings mais sofre, ali no paint, onde eles são o 4º time mais vazado da liga, e nos últimos 3 jogos eles foram o 3º time mais vazado, com 60,7 pontos por jogo nesse setor, considerando que a gente só tem os Sabonis para proteger essa região. O Rudy Gobert, Karl Anthony Towns e as infiltrações ali do Anthony Edwards podem fazer ele sofrer, e mais do que isso, o Minnesota pontuar muito bem. Outra coisa interessante é que o Minnesota jogou ontem, estão cansados, jogaram contra os times mais rápidos da liga, que é o do Golden State Warriors, então a tendência é que esse cansaço gere dificuldades em fazer perseguições e marcações um pouco mais intensas e físicas. É um jogo extremamente decisivo, principalmente para o Minnesota Timberwolves, que tem muito interesse em vencer, e fiquem de olho então no possível resultado positivo deles, porque eu não ficaria surpreso, não estou indicando nenhum favorito, porque o meu palpite é acima de 232,5 pontos. O jogo entre Clippers e Bulls vai ser de análise exclusiva lá do nosso grupo VIP. E fazendo agora o resumo aqui da nossa segunda parte de análise. A gente vai de acima de 221,5 pontos no jogo entre Denver e 76ers, caso Joel Embiid e James Harden estejam em quadra. A gente também vai aqui de acima de 16,5 pontos do Valanciunas, jogador dos Pelicans, contra o Portland Trail Blazers, e acima de 232,5 pontos totais no jogo entre Kings e Minnesota Timberwolves. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like que eu sei que vocês deixaram, e também não se esqueçam de conferir os links na descrição dos nossos parceiros. É gratuito o grupo da Duarte Bet, e você pode conhecer além das bets também sem pagar nada. Muito obrigado pela sua audiência e falou!